Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News. Mais uma vez aqui com o professor Pirata. Estamos aí, Sr. Kim. Qual que é a notícia do dia aí para quem tá a fim de ser aprovada nos Essa vestibulares? daqui você não pode vacilar, porque ela pode ser explorada, não necessariamente exatamente essa notícia, mas o tema ele vai ser explorado na sua prova. Tema quente. Esse tema ele é universal de Enem aos vestibulares. As regionalidades todas do Brasil dialogam com essa temática. Pelando. Exatamente. É o tema de integração das mulheres Opa. na cidadania. Em especial, a gente está falando de Brasil. Em 1934, então, mais uma efeméride, 90 anos, mulheres, perante a lei constitucional, elas têm o direito de sufrágio. Sufrágio que é o nome mais técnico, refinado para voto, participação política. Então, desta abertura do sufrágio, você vai poder ter candidatura, você vai poder ter representatividade, você vai estar emparelhada em termos de equivalência de cidadania com a população masculina, que historicamente foi a predominante, beneficiada na estruturação do Estado brasileiro, né? Então, em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, pressionado pela Revolução Constitucionalista de 32, o Vargas ele decide ceder e convocar uma Assembleia Constituinte. Então essa é uma Constituição que ela é promulgada, ela é votada e debatida. O Brasil teve uma sequência de constituições na sua história, algumas delas foram ali de trato autoritário, outorgada, impostas, outras de trato democrático, em maior ou menor participação da sociedade civil, mas ocorreram situações de votação, de representatividade. O caso mais recente é o da Constituinte de 88, que elabora, né, e aprova a Constituição Cidadã, né? Então, ali de 87 para 88, é a organização da Câmara dos Deputados, a coleta de assinaturas, propostas de lei, a sociedade civil ajuda na redemocratização do Brasil. Então, antes dessa Constituição de 88, que é a atual, lá em 34, já se tinha uma discussão sobre o direito de participação das mulheres na esfera pública, né? Sim. E se você pensar até internacionalmente, na virada do século XIX para o XX, isso era um assunto debatido nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Tem um filme muito bom chamado As Sufragistas. Então, sufragistas ou sufragetes, você pode encontrar essa variação, são as mulheres que se organizaram na luta por direitos de participação do sufrágio, de participação política. Então, o caso da Inglaterra, as mulheres inglesas, o caso da França, o caso das mulheres nos Estados Unidos, e isso chega aqui também. Então, no início do século XX, já na Primeira República, existem essas atuações pontuais de grupos de mulheres querendo essa participação na esfera pública, né? E aí, em 32, nós já tínhamos, aqui tem uma sequência, né, na notícia aqui da Câmara dos Deputados, a conquista do voto feminino. Ó, o voto feminino no Brasil foi reconhecido em 32 no Código Eleitoral da época e incorporado à Constituição em 34. Então, aí você pode ter alguma alternativa como distrator, tá? Porque se falar que teve legislação que permitia voto feminino em 32, é verdade pelo Código Eleitoral. Mas em termos de Constituição, que é a Carta Magna, é a máxima lei brasileira, constitucionalmente, pela primeira vez foi em 1934. Essa Constituição que inaugura também a fase do governo constitucional da era Vargas. Facultativo, Né? 34 facultativo, tô lendo ali. É, exatamente, porque obrigatório vai ser na década de 60, como está aqui na sequência, em 65. O que não vai durar muito tempo, porque se a gente pensar no período da ditadura de 64, a escalada autoritária vai aumentando, em 68 tem o AI-5, né? Em 67 tem uma constituição autoritária um pouco antes do AI-5. Aí né? ninguém vota nada. Aí você tem as principais prefeituras, governos estaduais, o Congresso Nacional, a Presidência da República, elas são controladas pelo caminho ditatorial, né? Então, uma grande cidade como São Paulo, os moradores não têm poder de decisão para valer. Você vai ter ali indicações ou mesmo um colegiado eleitoral subordinado ao governo autoritário, né?
Então, democracia no Brasil, representativa, longeva, você está vivendo agora. Então, é de 88 para cá, com a Constituição Cidadã. Se você pensar em eleições diretas plenas, é 89, 90 começa a nova república. Então, a gente está aqui com uma república somos bem um jovem. adolescente. Uma Exatamente. Né? democracia bem frágil, a verdade é essa, né? Exatamente. Em 1990, a gente está vendo a Guerra Fria acabando, a Alemanha dividida está se reunificando, o Muro de Berlim acabou em 89. Então, você tem em várias regiões do mundo um recomeço, uma tentativa até de começo, pela primeira vez, de experiências democráticas, né? Então, a democracia não é um projeto pronto, acabado, finalizado, nem dado pela natureza. Não é um evento, portanto, que cai do céu à terra. Ele depende da ação humana. E os vestibulares gostam de perguntar sobre a participação das mulheres, o protagonismo das mulheres em movimentos sociais, processos revolucionários. Já foi perguntado que em São Paulo a participação das mulheres na Revolução Francesa, a participação das mulheres na Revolução Russa poderia ser perguntado, que são ativistas grevistas nesse processo, a participação das mulheres no processo de formação da cidadania do Brasil. Sim, assim como o episódio passado, a África tem aparecido cada vez mais nas provas, o direito das mulheres, ou as mulheres na história, tem aparecido cada vez mais, tem sido recorrente. Exatamente. Eu tenho visto essa guinada de todas as provas. Se você vai prestar a Unicamp, você deve ter esse olhar muito atento, porque a Unicamp gosta de trabalhar com os excluídos da história, né? Sim. Então, sejam as minorias indígenas, negras, quilombolas, mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Então, você deve ter uma atenção com relação a esses grupos que são historicamente silenciados ou colocados em condições subalternas, marginalizados e que têm aí buscado o seu espaço, seu protagonismo, sua participação, o que a gente chama de esfera pública. Né? Aproveitando aí a notícia que você trouxe, professor, a gente está até pensando aí, organizando, fazendo algumas pautas para gravar aí alguns episódios com o Dimas, professor de história, então vou dar o spoiler. Isso, né? Furo aqui de notícias. Furo, spoiler, pode ser spoiler, Sim. né? Justamente uma sequência ali, uma temporadinha curta, minissérie, né? Uma minissérie de mulheres na história, alguma coisa ligada a isso. Excelente. Muito rica essa possibilidade, você que está acompanhando aí, fique atento então, quando saírem esses episódios. É isso. Mais algo, professor? Por hora é isso. Fechou. Muito obrigado mais uma vez. Prazer. Eu estou ficando cada vez mais inteligente ao seu lado. Impressionante. Nós vamos sair daqui, pessoal. Vamos tomar um vinho aí em algum estabelecimento, hein? Nos aguarde. É isso. Muito obrigado. Se você gostou aí, dá um like, compartilha, comenta e até a próxima. Falou. Valeu. Beijo. Tchau.